Filho meu, dá-me o teu coração. Essa frase dos Provérbios no Antigo Testamento exprime bem, de maneira perfeita, o que é que Deus espera de cada um de nós. Deus não nos pede nenhum bem material diretamente. O que Ele nos pede é o nosso coração. O nosso coração, o coração de cada um de nós, é um pequeno território onde acontecem as maiores batalhas da nossa vida, batalhas que terão consequências nesta vida e na outra, no tempo e na eternidade. E como Deus quer que o nosso coração seja todo dele e pede o nosso coração, a igreja nos indica um coração que é para nós o espelho de como deve ser o nosso coração. Um coração que é a escola da verdadeira vida interior que o nosso coração deve ter, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. É nele que aprendemos o modo de dar nosso coração para Deus, porque foi nele que Deus recebeu primeiro, sem nenhuma resistência, sem nenhuma reserva, um coração todo para Ele. São Lucas, dentre os evangelistas, é o único que fala 2 vezes do coração de Nossa Senhora. Maria, porém, conservava todas essas coisas, meditando-as em seu coração, quando fala do nascimento de Jesus em Belém, dos anjos cantando e dos pastores indo ver o menino. E diz novamente, sua mãe conservava todas essas coisas no seu coração, quando ele encerra o relato da perda e do reencontro de Jesus no templo aos 12 anos, da resposta que Jesus deu a ela e a São José, das reações das pessoas que viam e ouviam Jesus Cristo, menino com 12 anos. E é um coração, então, que reflete, um coração que reflete no que ele crê, nos mistérios da divindade de Jesus Cristo, que ela vê acontecendo na sua frente, e que ela sabe que acontece com um homem, o filho dela, que é Deus ao mesmo tempo. Essas coisas nós não vemos, ela não via a divindade, mas ela sabia o que o seu filho era, um homem que era Deus. Um coração que pensa o tempo inteiro em Deus, um coração que tem vida dentro dele, um coração que por uma graça única foi criado todo de Deus para ser todo de Jesus Cristo. Um coração que a tradição chama de imaculado, não só pela ausência de pecado desde o começo da sua existência, mas também porque era uma fornalha de ardente caridade, e todos sabem que o fogo ou purifica tudo ou não deixa nada de sujo entrar. E hoje, como fazemos todos os anos na festa do Imaculado Coração de Nossa Senhora, nós vamos falar um pouco mais desse coração e tentar entrar um pouquinho mais dentro dele, coisa que não é fácil. Não sei o que os outros padres da capela pensam, mas devo dizer que os sermões sobre Nossa Senhora são os mais difíceis de serem feitos. Ela é um lugar fechado, é fácil de chegar até ela, Nossa Senhora é a nossa mãe, está sempre com boa disposição, nos ajuda sempre, ela é muito acessível, mas olhar dentro dela é outra história. Ela tem uma alma muito diferente da nossa, né? Por causa da santidade dela. E bem, hoje gostaríamos então de fazer 4 considerações, eu listei aqui 4 breves eu não sei, 4 considerações sobre o coração dela. Nós vamos usar, né, a Sagrada Escritura, os padres da igreja e o nosso melhor amigo, São Tomás de Aquino. Iremos falar primeiro que Deus quer o nosso coração. Iremos comentar um pouco o que é o coração na vida espiritual. Iremos falar do coração de Maria, o que São Tomás tem a dizer sobre isso. Falaremos de como a caridade põe ordem no coração e como o coração de Nossa Senhora era ordenado pela caridade. E veremos meios práticos e eficazes para uma vida interior verdadeiramente cristã sobre essas luzes. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é de que Deus quer o nosso coração. E na Sagrada Escritura, o coração é o centro de uma pessoa. É aquele local da alma, se é possível falar assim, que reúne a inteligência prática, essa inteligência que usa no concreto as coisas teóricas que conhece. A memória, a vontade, os afetos, é o resultado da união de tudo isso, de todas essas capacidades da alma, a inteligência prática, a memória, a vontade, os afetos, é como se fosse a reunião de todos eles e, ao mesmo tempo, é a resposta final que uma pessoa dá para Deus na sua vida, para que ela dedique toda a sua vida e toda a sua existência para alguma coisa. E Deus diz, meu filho, me dá o teu coração. E é precisamente no coração, no sentido que usamos aqui, como a Sagrada Escritura fala de coração, que a vida interior nasce, que ela cresce e que ela dá frutos. Também no livro dos Provérbios está escrito, acima de tudo o que deve ser guardado, dentre todas as coisas que uma pessoa deve se preocupar na vida de não perder,
Guarda o teu coração, é a coisa mais importante, porque dele procedem as fontes da vida. E nosso Senhor fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E no Antigo Testamento, Deus falando com o profeta Ezequiel, ele promete que dará um coração novo para as pessoas. Eu vos darei um coração novo. Era a medula do Novo Testamento. E se Deus quer o nosso coração, é porque ele deve receber a fé e da fé nascer as boas obras pela caridade. Como diz São Tomás, a caridade é a forma da vida cristã, é o que dá alma para a nossa vida religiosa. Não é só sentimento, é uma amizade real, estável, acima da nossa natureza entre Deus e o homem. Um breve parênteses aqui, quando Aristóteles falava sobre amizade, ele falava que não é possível existir amizade entre os homens e os deuses, porque tem muita diferença. E como a amizade é um tipo de amor, e amor aparece entre quem é semelhante, não era possível existir amizade entre os homens e os deuses. E São Tomás, no seu comentário, vai dizer, mas isso não vale no Novo Testamento com relação a Deus, porque com a graça, o homem é tornado semelhante a Deus. Aí é possível existir amizade entre os homens e Deus. E por isso São Tomás dirá, a caridade é uma amizade dos homens com Deus. Deus quer o coração das pessoas, porque Ele quer que a vontade de cada um esteja conformada à vontade dEle. Deus quer que Ele seja a nossa vida, que a vida de Deus esteja em nós. Em termos simples, um coração com verdadeira vida interior é um coração onde Deus habita, que ama a Deus sobre todas as coisas e coloca tudo ordenado, vetorizado para Ele. Todos nós conhecemos o início das Confissões de Santo Agostinho, é a primeira frase que ele fala, fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. E também, num outro livro, chama A Verdadeira Religião. Ele fala assim, não queira sair para fora, volta para ti, dentro de ti. É no homem interior que habita a verdade. Bem, nessas duas ideias, Santo Agostinho, está a medula da nossa vida católica. A vida dentro de nós, a vida interior, é um retorno do nosso coração ao nosso coração, para encontrar em Deus ali, que habita pela graça, e descansar nisso. Por isso que eu falava, já falei, muita agitação na vida significa pouca graça. E a Sagrada Escritura fala disso a cada página. No Evangelho de São João, Cristo fala, aquele que me ama, meu Pai o amará, nós iremos até Ele e moraremos nele. São Paulo fala, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A caridade é o princípio da vida religiosa no Novo Testamento. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, se recolhe. A oração interior é o alimento da nossa vida, é a medula da nossa religião. No futuro, eu fico imaginando livros de história da igreja escritos daqui 200 anos, eles olhando as coisas que aconteceram hoje em dia, o que eles vão escrever. No futuro, todo o sistema de vida espiritual que hoje pretende conduzir os fiéis, as almas, pelos caminhos da oração, fazendo barulho e agitação, usando rock, percussão, guitarra, etc., será visto daqui 200 anos como um dos maiores e mais sérios desvios da teologia ascética e mística da história da igreja. Na contramão de 2000 anos de ensino da Sagrada Escritura, palavras formais de Jesus Cristo. Quando orares, entra no teu quarto, se recolhe. Não é possível ter vida espiritual com agitação e barulho. É pura contradição. E entre os padres da igreja, além de Santo Agostinho, que nós citamos, São Gregório Magno, Papa por volta do ano 600, ele fala da guarda do coração, como uma expressão para falar de vigilância contra a dissipação. E Cassiano, Cassiano é um mestre de vida espiritual, ele descreve a simplicidade de intenção, um olhar simples, ou seja, não ficar fazendo as coisas com intenções mescladas de buscar agradar a Deus, mas também colocar metas humanas no meio das coisas. Um olhar simples sobre as coisas e uma oração contínua como um eixo da vida interior. O padre Desurmont, de vez em quando nós o citamos, ele fala da prece contínua como uma das 10 leis constitutivas de uma vida verdadeiramente cristã. Conversar com Deus o dia inteiro. E uma alma onde a graça santificante está configurando ela a Jesus Cristo, uma alma que é pela graça santificante que está ali,
sendo configurada a Jesus Cristo e que, pela graça santificante, junto com ela, recebe na alma as virtudes infusas, né? Fé, esperança, caridade, as virtudes morais infusas. O Padre Daniel falou um pouco disso, falou bastante disso no sermão passado, no domingo, né? Os dons do Espírito Santo, etc. É uma alma que tem sua vida interior. Né? Vocês sabem que a graça é como uma espécie de rainha que, aonde vai com toda a sua corte. Né? As virtudes teologais, as virtudes morais infusas, os dons do Espírito Santo, etc. E uma alma onde a caridade é uma alma onde a caridade governa o conjunto da vida. A caridade, ela não é nada sem contornos definidos, muito pelo contrário. É uma virtude que tem um ato absolutamente claro, nítido. O que Deus quiser, o resto não interessa. É com isso que a caridade se preocupa. Não interessa o que eu passe, contanto que Deus tire proveito disso, está ótimo. Isso aqui é a caridade. Uma alma onde a caridade governa o conjunto da vida, né, e que mostra sinais de crescimento, uma maior prontidão para a vontade de Deus, mais docilidade às inspirações de Deus, mais firmeza nas virtudes, paz e alegria dentro da alma. É uma alma onde a inteligência é iluminada pela fé, ela vê as coisas a partir de luzes que estão acima da nossa natureza, né? A vontade é movida pela caridade, uma alma onde a vida interior cresce à medida que as sentenças, os juízos que a pessoa faz a respeito das coisas que ela vive, né, vem da fé. E a caridade vai pondo ordem nos afetos. Uma pessoa que não é melindrosa, porque pensa, bem, paciência se isso aconteceu comigo, se Deus tirar proveito, está bom, é uma alma em que a caridade está pondo ordem nos afetos. O padre Garrigou Lagrange, esse dominicano tomista, define praticamente toda a vida interior como um desenvolvimento da vida da graça até a união a Jesus Cristo. E é um crescimento real, em que a caridade vai tendo primado. Ela regula tudo. E a pessoa é dócil a Deus em todas as coisas. E ele tem um livro onde ele fala sobre a mãe do Salvador e a vida interior. É o título do livro. Em que ele vai dizer como Nossa Senhora, vai mostrar como Nossa Senhora é a mãe da vida interior. Porque nela a graça é encontrada de maneira total, na sua plenitude, é uma alma perfeitamente ordenada pela caridade, ela vê tudo a partir de princípios sobrenaturais, ela tem uma esperança firmíssima em Deus, ela tem uma caridade ardentíssima, uma perfeita docilidade aos dons de Deus. E Deus, então, se Ele quer o nosso coração, em Nossa Senhora, Ele encontrou o que Ele pedia. O Imaculado Coração de Nossa Senhora não é só cheio de uma devoção muito carinhosa com Deus, é a realização de toda a teologia sobre a vida espiritual no coração dela. Tudo que a teologia fala sobre a graça, sobre as virtudes teologais, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, tudo isso aqui é materializado na vida pessoal de Nossa Senhora, no coração dela. É um coração que realiza a teologia toda da vida espiritual nela. Ela foi cheia de graça. E o coração dela, ou seja, a vida interior dela, os seus afetos, suas vontades, os seus pensamentos, o coração dela foi por um privilégio único, perfeitamente dócil a Deus, de modo que cada um dos seus movimentos seguia uma ordem que a caridade, o amor por Deus colocava ali dentro. Santo Agostinho fala que ela teve, foi para ela muito mais honroso conceber Cristo primeiro no coração do que no seu ventre. Ele fala isso num sermão. Bem, o que Santo Agostinho quer dizer aqui? É que existe em Nossa Senhora, tem a primazia nela, a conceber Deus pela graça, dentro da alma dela, mais do que o fato material, separado de qualquer outra coisa, de ter gerado e dado à luz a Jesus Cristo. Se fosse possível, uma espécie de teologia ficção, isolar de tudo o simples fato de gerar e dar à luz a Jesus Cristo, o fato material, sem mais nada, isso aqui tem muito menos valor do que ter a graça e a fé, a esperança, a caridade dentro da alma. Santo Agostinho diz, tudo isso aconteceu com ela, mas o simples fato de conceber e dar a luz a Jesus Cristo, é o que Santo Agostinho quer dizer, não seria nada se ela não tivesse concebido Jesus Cristo primeiro na alma dela, pela vida interior. E aqui está, nessa frase de Santo Agostinho, sintetizado, resumido, toda a doutrina de vida espiritual da Igreja, de que o coração de Nossa Senhora é o modelo do lugar na nossa alma deve ser como o coração dela, em que a fé e a caridade têm a primazia. É o modelo que a Igreja dá de perfeita união a Jesus Cristo. O padre Garrigou Lagrange chega a falar da caridade de Nossa Senhora como o ponto mais alto, a medida mais perfeita da vida interior que um cristão deva visar, porque ela foi a mais unida a Cristo, a mais dócil aos dons do Espírito Santo.
E Nossa Senhora, a caridade não teve tibieza, não teve retrocesso, foi sempre cada vez mais intensa, mais pura. Tem as 3 virtudes teologais que colocam Deus diretamente na mira, né? Tiveram a primazia na alma dela e de cada vez de modo mais intenso. O coração imaculado de Nossa Senhora é a regra viva do nosso amor por Deus. Um coração cheio de fé, que reflete, ela guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Um coração dócil, totalmente conformado de maneira ativa, não estou conformada, não nesse sentido. A conformação ativa, um trabalho de sempre se adequar à vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Um coração que sofria junto com Deus, unido à cruz, né? Uma espada transpassará a tua alma. Falaram para ela 30 anos antes. Né? Um coração puríssimo, imaculado, totalmente de Deus, sem nenhuma desordem, sem mistura de amor desordenado por qualquer criatura que fosse, um modelo perfeito de um coração colocado em ordem pela caridade. E bem, que ordem da caridade é essa? Deus, ele pede o nosso coração. E ele pede para colocar a ordem dentro do nosso coração. O amor não é tumulto. Se um amor começa a bagunçar a vida de alguém, ela precisa pensar um pouco o que ela está fazendo. O amor não coloca desordens na vida das pessoas. O amor coloca ordem. São Tomás tem uma frase brilhante no começo do comentário dele, a Metafísica de Aristóteles. É próprio ao sábio ordenar. O que São Tomás está querendo dizer é que quem é inteligente faz as coisas funcionar. Não fica deixando as coisas tudo solta por aí. O amor verdadeiro coloca ordem nas coisas. Existe uma ordem do amor, que a caridade põe na alma das pessoas. Santo Agostinho fala isso na Cidade de Deus. Uma ordem do amor. São Tomás diz qual é essa ordem. Primeiro Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, a nós mesmos, porque é necessário amar o próximo. Ora, ninguém é mais próximo de mim do que eu a mim mesmo. Primeiro, cuidar da minha vida. Pretender ajudar os outros, comprometendo a própria salvação, é absolutamente desordenado. Você aprende até no curso de socorrista na Faculdade de Medicina. É absolutamente irracional querer salvar as pessoas de uma catástrofe se arriscando a morrer também. Não tem sentido isso aqui. Né? Amar-nos a nós mesmos por causa de Deus, em segundo lugar. Em terceiro lugar, amar o nosso próximo. E ainda assim, dentro desse grupo, primeiro os mais próximos de Deus, pela graça, pela virtude, por uma união, por exemplo, do sacerdócio ou da vida religiosa, né? E mais do que segundo a proximidade de sangue ou de afeto natural. São Tomás fala isso na Suma Teológica dele. E foi essa ordem que reinava no coração de Nossa Senhora. Primeiro, amar a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Primeiro, a vontade de Deus. Aqui está a caridade que põe Deus em primeiro lugar. Depois, como é da opinião de todos os autores, né, logo depois que ela fez a vontade de Deus, concordando com a encarnação, em ser mãe do Messias, coisa que não estava nos planos dela, né, antes dessa aparição do anjo, ela se recolheu em si mesma em grande oração, dando graças a Deus por poder conceber o Messias, que era Deus, conforme a opinião de todos os santos, que, lógico, se baseia numa conduta absolutamente óbvia de pessoas razoáveis e sábias, né? Nada de sair contando para os outros por aí. Né? Ela se recolheu em si mesma, amor de si mesmo, não perder as graças que Deus dá, dissipando-as por aí. Depois, o amor ao próximo, foi visitar sua prima Santa Isabel, ajudou os esposos em Caná, por uma intercessão eficaz, e no Calvário nos recebeu como filhos, ordenando a dor dela, pela caridade, para o bem da alma de cada um de nós. E em Pentecostes ficou mais próximo daqueles que eram mais próximos de Deus, os apóstolos. Eles eram bispos, pela função, pela missão deles. Né? E assim, deste modo, a alma de Nossa Senhora, o coração dela, era todo ordenado pela caridade. Ninguém como Nossa Senhora viveu com tanta pureza de intenção. Todo ato por Deus, em Deus, para Deus, conforme a ordem que a caridade põe na alma das pessoas. Ninguém mais do que ela guardou a doutrina de Jesus Cristo, meditando sobre ela. E conhecer o coração de Nossa Senhora é aprender qual é o modo de amar a Deus, que ordem deve reinar na nossa alma, como é que aquilo que o coração deve amar, de que modo e na medida em que deve amar. E bem, um sermão que só descrevesse as coisas assim e não traçasse meios práticos e eficazes
para ter uma vida interior que imitasse a vida interior do coração de Nossa Senhora, seria como desenhar um mapa e não colocar uma estrada no mapa. Nossa ideia não é só ter uma visão de conjunto, mas saber como caminhar de lá para cá olhando esse mapa. Pois bem, quais são os meios, então, que nós devemos usar para que o nosso coração siga os caminhos que Nossa Senhora seguiu? Deus deve ter o primado total. Buscar total sinceridade em tudo. Conformar nosso juízo, nossas escolhas às de Deus. Uma vez eu li numa obra que, como é que a gente sabe a vontade de Deus? Só quando ele fecha uma porta e fala, por aqui não. Aí eu sei o que Deus quer de mim. Isso é muito comum, né? Se adequar nos nossos juízos, nas nossas escolhas, ao rumo que a providência nos traça. Amar a Deus e o próximo com obras concretas de misericórdia, paciência nas provações, perdão fácil. Cultivar pureza de intenção, simplicidade, retidão, ausência de duplicidade, que o vosso olho seja simples. Vocês sabem que simples vem do latim plix, plix significa uma dobra. Uma coisa simplex é sem dobras, um pano liso assim, reto, sem pregas, que não tem espaço para ficar entrando sujeira assim, difícil de passar e esconder coisa, fácil de esconder coisa, né? A alma deve ser simples, sem ficar cheia de dobras e complexidades de intenção e com um monte de artimanhas para conseguir, junto com o que Deus pede de nós, o que a gente quer de vontade humana. Né? A amizade estável com Deus pela oração, né, como Santa Teresa fala, é um trato familiar com Deus, com aquele que nós amamos, ela fala. Né? Muita docilidade a Deus, que dá uma grande paz profunda, mesmo no meio de dificuldades. E como é que a caridade deve, então, regular a nossa vontade? Bem, pureza de coração, foi o que nós pedimos ao longo dessa novena preparatória dessa festa. É purificar a intenção. Antes de agir, a se habituar, a perguntar. Lembre-se, Nossa Senhora refletiu o tempo inteiro. Nós não devemos sair por aí fazendo as coisas sem refletir. Por quem eu faço isso? Por qual razão e por qual recompensa? Para retificar as intenções. Oferecer cada obra por amor a Deus. Faça-se a vontade de Deus. Repetir essas coisas dentro da mente, enquanto nós vamos encaminhando as coisas, aconteça o que acontecer. Renovar a nossa intenção pela manhã de fazer as coisas por consideração a Deus. Uma breve jaculatória para Nossa Senhora antes das decisões que eu vou tomar. Examinar minhas intenções de noite, já vai ficar mais claro como fazer isso. Mas lembre-se, Nossa Senhora guardava e meditava essas coisas todas no seu coração. Nós devemos preferir perder tudo do que perder a Deus. Amar mais a Deus do que ao próximo. E amar o próximo, contanto que não seja contra Deus. Vocês se lembrem sempre, isso aqui nunca saia da cabeça de ninguém. Se Deus nos pede um sacrifício nessa vida, Ele frequentissimamente recompensa com algo igual ou melhor nessa vida e sempre com a vida eterna na outra. Pequenas práticas de renúncias voluntárias ao longo do dia, de silêncio, de sobriedade, moderação em comida e bebida, guardar os olhos e os ouvidos para libertar o coração. Oferecer essas renúncias ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Se confessar com frequência, porque o coração machucado pelo pecado precisa de uma graça que o fortaleça e que ponha ordem nele. Confissão que seja pelo menos mensal, se for quinzenal, ainda mais semanal, melhor ainda. Um exame de consciência diário, pensando assim, onde é que eu coloquei o meu coração hoje? Exame de consciência não é exame de memória, não é teste de memória. Guardem isso também no resto da vida. Exame de consciência não é teste de memória. Óbvio que eu vou lembrar das coisas que eu fiz ao longo do dia, mas não é a meta imediata e primeira na intenção nossa quando fazemos exame de consciência. É lembrando os fatos do dia, onde eu falhei, responder a seguinte pergunta: aonde é que eu coloquei meu tesouro hoje? Essa é a meta. Cultivar horror ao pecado e confiança na graça de Deus. Comungar, pedindo para Nossa Senhora dar o coração dela para nós quando vamos comungar. Antes da comunhão, falar para Nossa Senhora: minha mãe, empreste-me o teu coração para que eu possa receber o vosso filho.
Entregar as comunhões a Nossa Senhora, para que ela nos ajude a aproveitar as graças que a comunhão nos dá na hora que comungamos, para que ela conserve as graças que nós recebemos, para que elas não se percam. Recitar o terço todo dia, se necessário, picotar o terço, um mistério aqui, outro lá, não há nenhum problema, né? Cada mistério é uma espécie de porta que nós temos acesso ao coração de Nossa Senhora, é uma ocasião de refletir o que acontecia na alma de Nossa Senhora em tal e tal fato da vida dela ou de Nosso Senhor, ter de Deus as graças que o nosso coração precisa para passarmos por coisas semelhantes quando acontecerem conosco, né? Antes do terço, formular uma intenção por Deus, por minha santificação, por tal pessoa da minha família, por tal vício que eu quero vencer, etc. E durante a oração do terço e conversando com Nossa Senhora, passando na nossa mente, o que é que devia passar no coração de Nossa Senhora quando ela lidava com as coisas que aconteciam com ela. Obras de misericórdia corporal e espirituais, já falamos várias vezes que a esmola apaga muitos pecados, né? Primeiro, cumprir bem os deveres de Estado. E Nossa Senhora em Nazaré, na casa dela, da Sagrada Família, santificava os trabalhos comuns do dia a dia, né? Esses dias eu estava pendurando roupa no varal e eu um pouco agitado, eu falei, bem, Nossa Senhora também fazia isso. E aí você se acalma um pouco, né? Nossa Senhora também colocava a roupa no varal. Consagrar-se ao Imaculado Coração de Nossa Senhora todo dia. Uma simples fórmula de entrega, ó minha Senhora, minha mãe, me ofereço inteira a vós, todo mundo conhece, renová-la diariamente de manhã. Guardar o coração junto de Nossa Senhora, entregar os nossos pensamentos, conversar com ela o dia inteiro, pedir para ela cuidar do nosso coração e nos formando, né? Procurar direção espiritual, né? O amor precisa de regra. E os mestres dominicanos e carmelitas sempre insistiram na necessidade de um regime, uma grade horária, horário para rezar, horário para ler, horário para se examinar, sacramentos, boas obras, tudo isso praticado a partir de conselhos recebidos por um padre e manter a fidelidade nessas coisas, isso aqui ajuda muito, né? Entregar as dificuldades que nós temos para Nossa Senhora, uma espada transpassou o coração dela, saber entregar as dificuldades que nós temos também para ela, né? Oferecer nossas complicações no dia a dia ao coração dela, pedir para que ela transforme essas dificuldades em atos de amor a Deus, né? E fazer uma vida interior, então, que não seja de entusiasmos passageiros, mas de convicções de verdade, não de curiosidades, mas de princípios, não de novidades, mas de fidelidade ao ensinamento constante da Igreja, da Sagrada Escritura, da tradição por 2000 anos. Isso aqui é cultivar verdadeiramente a vida interior, tudo como Nossa Senhora fazia, recolhida, com simplicidade, com firmeza. Deus pede o nosso coração, Nossa Senhora nos mostra como dá-lo, ela refletia nas coisas que aconteciam com o tempo inteiro, né? E conversava com Deus o dia inteiro. O nosso coração é o tesouro que Deus nos pede para Ele mesmo, nós devemos entregar para Ele por meio de Nossa Senhora e assim nada se perderá, né? Mais concretamente, de manhã, oferecer o dia, pedir pureza de intenção, pedir coração imaculado de Maria, formai meu coração como o vosso, né? 15 minutos de leitura dos evangelhos todo dia, rezar o terço todo dia, pensando em como Nossa Senhora passava por dentro dela, pelas coisas que aconteciam na vida dela. Missa, pelo menos no domingo, óbvio, mas se possível, uma ou outra vez na semana, confissão mensal, pelo menos, se for uma vez por semana, melhor ainda, né? E de noite, como eu disse, se examinar, fazer seu exame de consciência, que não é teste de memória, né? As lembranças dos atos do dia devem responder: o que eu mais amei hoje? Para onde o meu coração foi? Como eu amei as coisas? A quem eu devo reparar? Guardar o coração com silêncio interior nos momentos mais importantes, ao longo do dia inteiro, mas sobretudo nos momentos mais importantes. Oferecer pequenas mortificações dos sentidos. Se vocês puderem, por exemplo, entregar a sede de vocês, esperar 10 minutos para tomar água. Ou então, se vocês acham 10 minutos muito, faz 2 minutos, depois de terminar os 2 minutos, fala mais 2 minutos, né? Até completar 10. Renovar nossa consagração diariamente a Nossa Senhora e talvez uma vez ao mês fazer uma consagração mais solene. Vigiar sobre a imaginação, sobre a curiosidade, nossas dissipações. É necessária aqui uma disciplina digital, né? Falaremos mais disso no futuro, um sermão sobre celular, precisa, já faz tempo que não é feito, falaremos disso em breve, né? Nosso coração, ele precisa justamente de recolhimento e de um olhar sereno sobre qual paixão me desordena, que virtude devo exercer, e pequenas correções diárias ao longo do tempo que vão gerando mais estabilidade interior. Ajudar os outros, orientação prudente de alguém que possa ajudar a colocar ordem na vida.
a explicar como é que a caridade deve ser exercida no dia a dia e colocar ordem simples e estável ao longo do dia, para oração, sacramentos, estudo, trabalho, descanso e caridade com o próximo. Pois muito bem, se Deus então nos pede o coração, entregar a Ele por Nossa Senhora, fazer tudo com ela, por ela, pedir que ela vá formando o nosso coração, que ela nos dê as intenções que ela tinha e tudo que é desordenado, que o Imaculado Coração de Maria coloque ordem pelo exemplo e pelas graças que ela nos dá por causa dos méritos que ela teve ao longo da vida, fazendo o que a caridade pedia na ordem que colocava na alma dela. Que o amor de Nossa Senhora coloque fogo no nosso coração, purifique tudo que contamina o nosso coração, que a fé dela ponha mais bom senso em nós. Tem coisas que nós só entenderemos no céu. Tem coisas que Deus nos fará entender anos depois na vida. Por exemplo, certamente Nossa Senhora, durante os 3 dias em que Cristo estava morto, em que ela não tinha o filho dela, ela entendeu que os 3 dias em que isso aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade, foi uma preparação prévia para o que ela iria passar. Né? Quando a gente já passou por alguma coisa antes, isso faz com que o baque seja menor depois. Ela foi entender isso 20 anos depois. Né? E quando o mundo nos disser que amar é sentir, lembrem-se de que amar é querer. E é querer entregar para Deus as coisas. Deus pede o nosso coração e Nossa Senhora responde que se faça a vossa vontade, não a minha. Nosso Senhor fala isso, Nosso Senhor fala, faça a vossa vontade, Cristo faça a vossa vontade, não a minha. Isso é amar, não é só um sentimento. Pode ser acompanhada de sentimento, mas no final das contas é uma firmeza de vontade na união da nossa vontade com a de Deus. E respondendo com Nossa Senhora, pela imitação dela, uma vida de familiaridade com ela, conversar com Nossa Senhora o dia inteiro. Isso daqui é um dos pilares da vida católica. Encontraremos no coração de Nossa Senhora um caminho mais certo, mais seguro, mais curto para a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.